E aí galera, tudo bem com vocês? Continuando essa saga, hoje eu vim trazer o vídeo de natureza. Esse é um dos primeiros vídeos que eu pensei eu vou trazer pro canal. Só que como tinha muito material e eu tava preparando isso, não deu tempo de gravar antes. Então tem muita coisa pra me organizar e gravar pra vocês, e eu não podia fazer isso de todo jeito. E agora que eu gravei esse vídeo, só vai ficar faltando o de humanas. Eu tô tentando ao máximo trazer todos esses vídeos de como eu estudei todas as provas e suas áreas, justamente porque eu acho que é a prioridade agora, que é mostrar como eu estudei e como vocês devem estudar cada área dessa. A partir do momento que eu fizer todos esses vídeos mostrando o que eu fiz em cada área, aí sim eu trago os outros vídeos, mas agora a prioridade é essa. Então hoje eu vou falar sobre a prova de natureza, que engloba as matérias de física, de química e de biologia, e engloba também a questão das medidas profiláticas, questão de primeiro socorro está bem presente, que é justamente onde geralmente a galera erra quando está estudando, porque estuda toda aquela parte conteudista da prova, só que esquece de ver o que a prova realmente quer da gente, que é a aplicação daquela teoria, ou seja, a contextualização dos assuntos. A prova de natureza é uma prova que é muito importante para a nota final, para o teu resultado final, e é necessário estudar tudo isso não só para o Enem, mas também para a vida. E vou falar diretamente para você que quer um curso na área da saúde. Quando a gente entra na universidade, quando a gente atinge o nosso objetivo, as coisas não acabam não. Quando a gente chega lá, os professores subentendem que a gente já sabe tudo isso que a gente viu no ensino médio. Então eles não vão parar a aula que eles estão dando lá para estar falando para você o que é uma célula, o que é um átomo. Isso não existe lá. Eles já subentendem que a gente sabe tudo isso. Ou seja, se tu quiser um curso na área da saúde, tu já tem que chegar lá sabendo tudo isso. Para vocês entenderem melhor, eu fiz uma prova de bioquímica, agora na segunda unidade. E para fazer essa prova de bioquímica eu tinha que saber exatamente tudo de química orgânica e tinha que saber um monte de coisa de química geral. Então imagina um aluno que chega na universidade e não sabe isso, não sabe química orgânica e nem química geral. Como é que ele vai se manter lá dentro? Porque com certeza se você está em um curso que precisa da tua atenção o dia inteiro, tu não vai ter tempo de estudar tudo isso de novo. Então se tu quer um curso na área da saúde, necessariamente tu tem que saber tudo isso. A gente tem que saber muita química, muita biologia, principalmente se tu vai escolher a medicina ou a odontologia. Ou seja, tu vai ser prescritor. Porque a responsabilidade que está nas mãos da gente, que somos prescritores de fármacos, é enorme. Realmente não é pequena e não dá pra brincar com a vida de ninguém. Então, se é realmente isso que tu quer fazer da vida, saiba que a tua carreira vai começar agora, vai começar nesse instante. Então, bora lá. Com relação a essa área, ao estudo de ciências da natureza, tudo vai se iniciar na forma que tu estuda. Na minha semana, eu sempre deixava um dia para estudar cada matéria dessa. Eu deixava um dia para biologia, um dia para física e um dia para química. Tem gente que estuda da seguinte forma: estuda 2 horinhas de biologia, 2 de história, 2 de física, depois volta pra biologia de novo. E isso não funciona pra natureza, infelizmente. Eu costumo dizer que essa área no Enem é a área mais conteudista. Não pela dificuldade da prova, mas pela quantidade de assuntos que ela tem. E 2 horas pra estudar química, física ou até mesmo biologia não é suficiente. Então tudo começa já aqui, nessa parte do cronograma semanal. Tu tem que deixar um dia pra cada matéria dessa. Ótimo, então sabendo disso eu vou falar sobre cada uma dessas áreas e vou falar o que eu fiz para estudar elas. Tentem prestar muita atenção nessa parte e volta ao vídeo quantas vezes for necessário. E eu vou começar falando sobre a biologia. Então galera, eu vou começar mostrando como eu fiz com a biologia. Se vocês observarem, a matéria de biologia, ela é dividida em 2 partes lá no cronograma. Tem a biologia 1 e tem a biologia 2. Quando eu estruturei o cronograma, na biologia 1 eu deixei apenas biologia humana. Então na biologia 1 a gente vai estudar apenas biologia humana. Bioquímica, citologia, genética, embriologia, histologia, fisiologia. A gente vai estudar tudo isso nessa parte do cronograma, no biologia 1. Já na parte da biologia 2 vão estar todos os outros assuntos da biologia, com exceção da biologia humana. E eu vou ser bem direto com vocês nessa parte de o que estudar. De cara, vocês vão ter que estudar tudo, exatamente tudo de biologia 1, sem exceção. Já na biologia 2, a gente não precisa estudar todos aqueles assuntos não. A gente vai seguir outra lógica de estudo. Então agora eu vou mostrar o cronograma completo para vocês e que lógica de estudo é essa que a gente segue. Ótimo, a gente vai começar com essa parte de biologia humana. De cara a gente começa estudando bioquímica. E porque o cronograma ele já começa com bioquímica? Como eu falei no vídeo que eu disponibilizei ele para vocês, a característica desse cronograma é seguir uma ordem, é seguir uma sequência. E qual é a lógica da biologia humana? A lógica da biologia humana é estudar a citologia, estudar a célula, que é a unidade que forma todo o organismo, para só depois que a gente entender a célula, a gente ver a interação de várias células e o meio que elas estão inseridas, que vão formar os tecidos, os órgãos. E quando a gente estuda essa interação de várias células, que é a histologia, a gente finaliza com a fisiologia, que vai ser o estudo do funcionamento do corpo.
como o corpo funciona. Então essa é a lógica da biologia humana. Mas imagina que tu vai começar estudando citologia e na primeira aula o professor já fala lá: a célula ela é revestida por uma membrana plasmática e essa membrana é constituída por uma bicamada lipoproteica. Imagina que o professor fala isso. Se tu não tiver estudado bioquímica inicialmente, se tu não souber o que é uma proteína, o que é um lipídio, tu não vai entender nada do que o professor tá falando. Ou tu pode até entender, mas tu não vai entender como tu deveria. Então é por isso que o cronograma já se inicia com bioquímica. A gente já estuda algumas coisas de bioquímica pra gente entender o que vai vir a seguir. Então, ótimo, a gente segue essa lógica. A gente começa estudando bioquímica e quando a gente estuda alguns conceitos básicos da bioquímica, a gente já entra na citologia, que vai ser a parte do cronograma que a gente vai entender como a célula funciona e vai conhecer todos os componentes que formam ela. Dentro da citologia, a gente estuda mais bioquímica, em processos que acontecem dentro da própria célula, como a respiração celular. Então, dentro da própria citologia, a gente vai aprofundar a bioquímica e vai conhecer outras funcionalidades dela. Paralelo a isso, ao estudo da citologia, quando a gente estiver estudando as organelas, a gente vai conhecer o núcleo. Quando a gente passa a conhecer o núcleo, a gente vai estudar a genética. E nesse cronograma, se vocês perceberem, a gente vê a genética ela bem aprofundada. A gente vê ela de maneira bem consistente, justamente porque a genética está muito presente na prova de natureza. E além disso, ela se configura como um dos principais assuntos de biologia humana. Então a gente foca bastante nessa parte de genética. E seguidamente a gente entra na embriologia. Então a partir do momento que a gente estuda a célula como unidade formadora do organismo e conhece ela e todos os seus componentes, a gente vai estudar a histologia, que vai ser a interação de várias células com o meio extracelular. Vai ser aquele meio que elas estão inseridas. Então é justamente nessa parte que a gente vai estudar que quando a gente tem várias células juntinhas, a gente vai formar os tecidos, os órgãos. Então nessa parte de histologia, a gente vai estudar as 4 classificações de tecido: o tecido conjuntivo, epitelial, nervoso e muscular. Então a gente estuda tudo isso nessa parte e cada órgão que cada classe de tecido dessa vai formar. A partir do momento que a gente entender tudo isso, a gente fecha essa parte de biologia humana com a fisiologia, que vai ser a parte que vai estudar o funcionamento do corpo. Então nessa parte a gente vai ver todos os sistemas do corpo. Também é bem interessante porque a gente entende o dinamismo que está presente no nosso corpo. A gente passa a ver o corpo como uma máquina perfeita. E é justamente nessa parte que eu acho impossível não acreditar em Deus. É muito lindo. Pronto, entendendo isso, entendendo a biologia humana, a gente vai para a segunda parte do cronograma, que, como eu falei, a gente vai seguir outra lógica de estudo. Pronto, vamos lá. Qual a lógica de estudo que a gente usa para essa parte do cronograma? A lógica de estudo aqui vai ser estudar o que realmente está presente na prova e o que vai fazer a gente ter uma nota boa. Ótimo, então tudo que tiver de amarelo aqui, vocês têm que priorizar muito, porque vai estar muito presente na prova, e essas questões compreendem uma grande parcela da prova de natureza. Já esses assuntos que estão de verde, o que é que a gente vai fazer? A gente só vai dar uma olhada por cima, a gente vai apenas entender eles. Se não der tempo da gente ver eles nem por cima, a gente deixa eles de lado. Mas é imprescindível que a gente estude a fundo, de verdade, cada conteúdo desse que está em amarelo. Por que a gente deve estudar isso? Porque é justamente nesse grupo que está reunida a classe de assuntos que o Enem gosta de trabalhar. Aqui a gente tem estudo das populações, que a gente vai estudar os ecossistemas, a questão da cadeia da teia alimentar, as relações ecológicas. Aqui a gente também vai ter os ciclos biogeoquímicos, que também costumam cair bastante. Vai ter evolução, e evolução é um assunto que realmente é bem cobrado na prova de biologia. E uma parte extremamente importante que tem aqui e que o Enem gosta de trabalhar demais, todos os anos tem questão sobre isso, vai ser a questão dos desequilíbrios ambientais. Então, como vocês estão vendo, é muito importante que a gente estude isso. Pronto, então agora vocês já sabem o que estudar e o que priorizar. Agora eu vou mostrar para vocês como eu estudei esses assuntos. E além disso eu vou mostrar como eu me organizei, que é o que é mais importante. Eu estudei tudo isso da mesma forma. O que é que eu fiz? Eu assistia vídeos no YouTube e de cara eu vou indicar um canal que eu acho que é o melhor, que é o canal do professor Jubilu, o Biologia Total. Então eu indico muito você estudar por esse canal. Além de estudar por essas videoaulas, tinha assuntos que eu estudava por livros. Eu lia algum livro. E dos livros que eu tive a oportunidade de ler, os que eu indico para vocês de verdade são as apostilas Bernoulli, que eu vou deixar aqui na descrição os 6 módulos atualizados para vocês baixarem e estudarem. Vai ter as 6 apostilas de biologia para vocês ir acompanhando o estudo. E outro livro que eu indico muito, que me ajudou muito, que também vai estar aqui na descrição para vocês baixarem, é o livro Bio, da Sônia Lopes. É de leitura bem simples e é bem legal o livro. E com toda certeza do mundo, esse material que eu vou deixar aí na descrição para vocês baixarem é mais do que suficiente para estudar biologia. No momento que eu estava me preparando para essa prova, eu assistia muito videoaula, eu lia muito e realmente esse material ele se destaca. Ótimo, era assim que eu estudava a parte teórica. E a partir do momento que eu estudava toda essa teoria e tinha todo esse embasamento, eu partia para os exercícios. E para ajudar vocês eu vou deixar aqui na descrição
um arquivo com todas as minhas listas de exercícios de biologia para vocês baixarem e tentar fazer. E além dessas listas, ao término de cada assunto lá das apostilas Bernoulli ou do livro da Sônia Lopes, tem exercícios. Então é importante que a partir do momento que a gente veja aquele assunto, a gente corra e faça os exercícios, para ajudar a fixar toda aquela teoria que a gente viu e ver como aquilo cai nas questões. E para finalizar, eu vou deixar para vocês baixarem também aqui na descrição 5 módulos do Memorex. O Memorex ele funciona como se fosse uma apostila bem completa de resumos, é uma apostila de resumos. Então a gente vai ter nesses módulos todos os assuntos da biologia em forma de resumo. Até naquela parte de Biologia 2 que eu falei que tinha alguns assuntos que a gente não precisaria se deter tanto, a gente pode apenas ler esses resumos, que já vai preparar a gente com relação àqueles assuntos. Então é isso, galera. Biologia foi isso. Eu realmente espero que eu tenha ajudado vocês e que esse material ajude vocês também da mesma forma que me ajudou. Pronto, galera, então agora eu vou falar de física. A física é a matéria de toda a prova do Enem e não há necessidade da gente seguir uma ordem, de seguir uma sequência. Então, a física ela é um universo de áreas que a gente realmente escolhe, a gente tem essa autonomia para escolher o que estudar. Então, é justamente nesse ponto que a gente tem que trabalhar. A gente não precisa estudar tudo, anotem isso. Se tu não gosta de estudar cinemática, por exemplo, não perde tempo estudando cinemática. Para estudar cinemática, estuda outro assunto. Então, embora isso seja bem libertador, o fato de a gente não precisar estudar tudo, isso não pode ocorrer com todas as áreas de física. Existem áreas na física que, queira ou não, você vai ter que estudar, porque são essas áreas justamente que constituem a prova de física. E que áreas são essas? Eletricidade, ou seja, eletrostática e eletrodinâmica. Ondulatória, sem dúvidas, é um dos principais assuntos. Termologia e termodinâmica. Cinemática também é bem importante, mas as questões de cinemática dá para responder com aquela playlist de matemática básica. Então você não precisa se deter tanto. E só, essas matérias realmente a gente tem que estudar, não tem para onde correr. Então bora lá, como estudar física? Primeiramente, a física ela não tem nada a ver com matemática. Mas para a gente poder caminhar na física, a gente tem que entender e muito bem matemática básica. A gente tem que entender tudo aquilo que está naquela playlist que eu disponibilizei para vocês no vídeo de matemática. E por que a gente tem que entender matemática? Porque justamente toda teoria vai cair em uma fórmula. Então a gente vai cair em uma expressão matemática. Então necessariamente a gente tem que entender aquela matemática básica para entender física. Muita gente me fala que tem dificuldade em física. E a principal dica que eu posso dar para física é focar na teoria. Focar muito mesmo. Dar só uma lidinha não resolve não. Eu poderia até dar uma proporção de 70% teoria e 30% exercício. Muita gente me fala que não consegue aprender física de jeito nenhum. E realmente é difícil ser bom em física se a gente não estudar a teoria a fundo. Tem gente que dá uma lidinha na teoria, aprende aquilo e já vai pro exercício. E isso é totalmente errado, porque o exercício na física vai servir como um pequeno reflexo daquela teoria. Então a gente tem que entender muito bem a teoria para poder ir para os exercícios. Inclusive, na prova do Enem, particularmente, geralmente as questões englobam mais a concretização daquela teoria do que o exercício matemático em si. E como é que eu estudo isso? Como é que eu entendo a teoria? A melhor forma de entender a teoria é destrinchando livros, lendo livros. É a única matéria que eu não indico diretamente vocês estudarem por videoaulas. Tenta usar a videoaula só como um complemento do estudo. Gasta mais tempo estudando a teoria através de livros, que vai ser bem mais proveitoso. Os livros que eu utilizei para estudar foi Os Fundamentos da Física, de Ramalho, Nicolau e Toledo. São 3 livros que são fantásticos e eu vou deixar eles aqui na descrição para vocês baixarem e estudarem por eles. Realmente é muito bom o material. Esses livros eles me ajudaram muito e eles serviram como uma base para o meu estudo da física. Junto com eles eu utilizei as 6 apostilas Bernoulli de Física, que eu também vou deixar aqui na descrição para vocês baixarem. Outra dica que me ajudou muito foi estudar o padrão de questões que caem em física. A partir do momento que eu estudo esse padrão de questões que caem nas provas, e eu vou realmente fazer a prova do Enem, quando eu chego lá eu não perco tempo tentando montar um raciocínio para fazer a questão. Porque como eu vi esse tipo de questão previamente, eu já vou chegar lá e vou saber o que eu faço naquele tipo de questão. Então automaticamente quando eu vejo a questão, eu já sei o que fazer nela, eu não perco tempo. E o tempo lá na prova é ouro, então a gente tem que tentar não perder tempo. Para ajudar vocês eu vou deixar aqui na descrição um arquivo que contém 1000 questões de física, todas resolvidas e comentadas. Então dá para vocês entenderem mais esse padrão de questões, ver que padrão é esse e estudar por ele. Nos livros Fundamentos da Física, quanto nas apostilas Bernoulli, ao término de cada assunto a gente vai ter exercícios também lá. Então vocês veem aquela teoria bem bonitinha e tentem fazer os exercícios, que a probabilidade de vocês acertarem é 99,
como esta. 99,9999%. Outra coisa que me perguntam bastante é sobre fórmulas. De jeito nenhum vocês vão ter que decorar todas aquelas fórmulas de física. Vocês vão ver que a partir do momento que vocês vão estudando, vocês conseguem responder as questões sem necessariamente usar uma fórmula. Vocês conseguem responder ela pelo raciocínio lógico. Para finalizar, como vocês já esperam, vem a parte dos resumos. Nessa parte de física, eu não indico que vocês façam resumo. Não perde tempo fazendo resumo, não. É importante a gente ter nossas anotações, tudo certinho, mas não perde tempo para fazer resumo. Inclusive, tem muita gente que perde muito tempo fazendo resumo bonito de outras matérias, e isso não existe. Não perca tempo fazendo resumo, não, porque é realmente uma perca de tempo. Meu resumo, pelo menos, era uma folha, 2 canetinhas, uma vermelha e uma azul, e pronto, eu fazia o resumo. Em 5 minutinhos. Eu não perdi 3 horas, como muita gente perde, fazendo resumo, não. Porque isso não existe, não. E principalmente com física, não é essa necessidade de fazer resumo. Eu vou deixar aqui na descrição também um arquivo com a revista Guia do Estudante de Física, a mais recente. Essas revistas, elas ajudam demais. Vocês não têm noção de como ajuda. Elas se comportam realmente como uma revista de física. Então, sempre que vocês tiverem um tempinho, quando vocês estiverem no banheiro, sei lá, numa fila, leiam aquela revista antes de dormir. Eu lia muito antes de dormir, porque de fato vai auxiliar muito o estudo da gente. Então, com física é isso. Eu acho que todo esse material e toda essa forma de estudar é mais do que suficiente pra gente garantir as questões lá da prova. Ótimo, então agora vamos finalizar o vídeo falando sobre química. A prova de química é uma prova extremamente importante, justamente porque quando junta ela com a prova de biologia, a gente vai ter aquele conjunto de questões que vão se enquadrar entre as questões fáceis e médias. Então essa prova realmente é bem importante. E com a química não tem muito pra onde correr, não. A gente vai ter que estudar tudo aquilo que tá lá no cronograma. Porque, embora tenha muitas questões certas, como questões de funções orgânicas, de estequiometria, de termoquímica e de todos os outros assuntos que eu vou mostrar pra vocês, há questões na prova que são bem inconstantes. E justamente essas questões, elas pegam a gente de surpresa na hora da prova. Então, necessariamente, a gente tem que estudar tudo aquilo que tá lá no cronograma. E o maior entrave pra essa área de química é justamente o tempo. É uma matéria que ela é extremamente extensa. Ou seja, você tem que correr pra conseguir ver todos os assuntos. Senão não dá tempo, não. Então, voltando pro começo, deixa um dia que vocês tenham muita disposição para estudar só química. E sempre tenta ver o assunto da forma mais rápida e mais profunda. Até porque a química, ela não é difícil, não. Ela é uma prova extremamente tranquila. Mas ela só é tranquila a partir do momento que a gente segue a lógica de assuntos. A gente segue aquela sequência. Porque o que acontece com a química é uma injustiça muito grande, porque ela é uma prova que é fácil, só que ela sofre a injustiça do aluno querer estudar só o que cai. E isso não existe com química, é impossível. Assim como ocorre lá com a matemática, para entender a química a gente tem que entender uns assuntos básicos. Se a gente não entender aquela parte básica, a gente não vai entender o resto. Então a gente vai fazer questão e vai achar que a gente é burro, só que não é assim, o problema não tá com a gente, tá na forma com que a gente estudou a química. Se lá na matemática a gente precisa entender vários assuntos básicos para compreender o mais avançado, compreender o mais específico, aqui na química vai seguir uma lógica parecida. A gente tem que entender como funciona e como se comporta a molécula, o que está por trás dela. Ou seja, a gente tem que conhecer atomística, saber o que tem por trás do átomo, qual a constituição dele. Tem que conhecer a classificação periódica, todas aquelas ligações iônicas, metálicas, covalentes. A gente também tem que entender as interações moleculares, ou seja, a gente tem que entender toda uma base para a gente pegar os outros assuntos. A partir do momento que a gente estuda essa parte básica, a gente ganha autonomia, se eu posso usar essa palavra, para escolher o que a gente estuda. Porque, igual ao que ocorre com a física, na química a gente tem várias portinhas para escolher o que a gente estuda. Mas divergente daquela lógica que a gente vê lá em física, que a gente, a partir do comecinho, a gente já pode escolher o que estuda, a área que a gente quer estudar. Aqui a gente vai ter que compreender essa parte básica para ter um chão para pisar. Quando a gente entender essa parte básica, aí sim a gente vai poder escolher o que estudar. Química orgânica, termoquímica, química nuclear, química ambiental, soluções, ou qualquer outra área da química. Mas para mim fazer isso eu tenho que estudar essa parte básica. Tem muitos professores que falam pro aluno, estuda química orgânica, estuda pilhas, eletrólise, justamente porque esses assuntos são os que mais estão presentes na prova. É o que mais cai. E isso é um crime. De verdade, isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Porque fazer isso é fazer com que aquele estudante tenha medo de estudar. É roubar, de certa forma, o entusiasmo daquele aluno e, consequentemente, a motivação dele. Porque não dá para estudar assim. É impossível a gente entender um assunto desse tipo se a gente não tem uma base. Então, isso é muito errado. Então, bora lá para o cronograma para eu mostrar para vocês como eu estudei e como vocês devem estudar. Aqui, galera, todo o nosso estudo ele vai começar por esse cronograma de Química 1. É aqui que a gente vai iniciar o nosso estudo do jeito que a gente tem que iniciar, do básico.
Como eu falei, a química é uma área que a gente entendendo o básico, a gente ganha o direito de escolher o que estudar. E é justamente por isso que a gente vai começar, estudando o básico. E o que é o básico desse cronograma? O que a gente precisa estudar para entender todo o resto vai ser justamente essa parte. A química ela vai se deter ao estudo da matéria. Então para a gente conseguir ir adiante, a gente tem que se deter a isso. A gente precisa entender muito bem essa parte básica para a gente conseguir ir adiante. Porque sem entender um átomo, sem entender uma molécula e o que está por trás dela, é impossível a gente aprender outro assunto. Então a gente tem que priorizar inicialmente todos esses assuntos. A partir do momento que a gente estuda eles, entende cada um deles, a gente pode escolher que área da química a gente segue adiante. Se eu quiser começar estudando química orgânica, eu começo. Se eu quiser estudar termoquímica ou soluções ou qualquer outro assunto da química, eu posso estudar a partir desse momento. A partir do momento que eu sei essa parte básica. Porque todas as áreas da química vai estudar isso. Essas interações intermoleculares. E se a gente não sabe o que é uma molécula e o que tem por trás dela, não dá pra gente entender. Como a gente vai estudar um composto em química orgânica se a gente não sabe a constituição do composto? Então é isso. A gente vai se deter a esses assuntos iniciais e depois a gente escolhe a área que quer estudar. E é assim que a gente segue o cronograma, estudando e conhecendo cada área dessa. Então, por onde eu estudei? Eu estudei química basicamente pelo YouTube e por um livro que eu considero o melhor, que é o livro Química do Ricardo Feltri. Então eu assisti aquelas videoaulas lá no YouTube e usava esse livro como um complemento do meu estudo. E para ajudar vocês eu vou deixar o download dele aqui na descrição. Então baixem que ela ajuda bastante. Além disso, eu nem preciso citar o valor que as apostilas Bernoulli também tiveram nesse meu estudo. Então eu também vou deixar os 6 módulos de química na descrição para vocês baixarem. Outro ponto que me fez aprender muita coisa e também melhorou o meu relacionamento com a química foi a revista Guia do Estudante. Então eu sempre estava com essa revista do meu lado, porque ela servia para me mostrar aqueles assuntos que eu estudava na prática. Então justamente essa revista me ajudava na parte de contextualização da prova. Então eu também vou deixar a versão de 2018, a nova, para vocês baixarem aqui na descrição. Na parte dos exercícios, além dos exercícios que já tem no final de cada apostila e dos livros, eu vou deixar uma lista de exercícios separados por tópico. Então esse arquivo ele funciona como um PDF que reúne vários exercícios de química, todos separados por assunto, o que também ajuda muito. Então sempre que vocês terminarem uma área ou um assunto da química, vocês vão até lá e respondem as questões, porque com certeza ajuda muito. E para finalizar, eu vou deixar os 3 módulos de química que eu tenho do Memorex. Daí vocês utilizam ele para fazer os resumos de vocês, porque é bem legal. Então é isso, galera. Foi exatamente isso que eu fiz em química e deu muito certo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha ajudado vocês de alguma forma. Tem muito material aí para vocês estudarem, então foquem bastante e metam a cara nos livros. Muita gente tá me perguntando, dá tempo de estudar? Dá muito tempo. A gente tem tempo de sobra, então usem esse tempo a favor de vocês, estudem que vai dar certo. Tamo junto, valeu!